dia, meus queridos amigos. Hoje é 27 de agosto de 2020. No capítulo 24 do Evangelho, segundo o Espiritismo, não coloqueis a candeia sob o alqueire. E tem uma passagem de Mateus e uma de Lucas, dizendo assim: não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas se a coloca sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão em vossa casa. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu de alegoria, que não pode ser compreendido por todos. E ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vô-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso revelar todas as coisas, todo o ensinamento. O ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas que uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-la. Não pode aí ver mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia. E o que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será revelado sucessivamente nos mundos mais avançados. E quando estiver purificado, receberá, porque neste mundo ele ainda está no nevoeiro. Entretanto, mesmo com os seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos futuros. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. Então, quando Jesus disse lá, em outras parábolas, existem muitas verdades que não podeis suportar agora, é nesse sentido de que a humanidade não estava preparada para entender toda a extensão da doutrina que ele veio trazer dentro das bases científicas que provam que todos os fenômenos que ocorrem com o ser humano são fenômenos naturais, mostrados pela ciência que são fenômenos naturais. Então, a verdade que não poderia suportar é porque não tinha desenvolvido, na época, tanto a ciência como a moral. Como ele disse, o povo ainda estava no nevoeiro da mente, e não estava com a mente aberta para receber todas as verdades.
e se revela todas de uma só vez, iria confundir as pessoas. Como se faz com a criança, que o exemplo foi muito importante, responde exclusivamente o que perguntou. Existem coisas que não adianta explicar com todos os detalhes científicos para quem não consegue compreender. Não só com as crianças, como com muitas pessoas. E hoje ainda nós temos verdades que não entendemos, mesmo pessoas que estão estudando, que estão ao lado da ciência e ao lado de tantos outros desenvolvimentos, ainda não compreendem certas verdades. Jesus foi extremamente pedagógico e filosófico, porque lá na época de Moisés, quando passa a tábua dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento foi amar ao próximo como a ti mesmo, de todo o seu amor, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. E as pessoas, se tivessem entendido só esse mandamento, todos os outros não teriam tido necessidade de ser revelados. E como não entenderam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, queria dizer que não era para fazer aos outros o que não gostaria que fizessem para ti? Entendendo que o povo não iria captar tudo isso, os outros próximos 9 mandamentos, ele colocou um não na frente. Não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não, não e não. Porque existem pessoas que quando, dentro do nível que está social, cultural, moral, se não tiver uma punição, não evolui, não trabalha, não se desenvolve. Então, só falando a frase amar ao próximo como a ti mesmo, ia ficar solta para muitos que não iam entender isso. Então, coloca uma porção de nãos depois. E quando põe uma restrição, então o povo, dentro daquela cultura, ia entender. Se ele falasse, deixe vivos seus irmãos, mas quando ele fala não matar, aí surte um outro efeito dentro da mente da época. Então, essa maneira pedagógica e filosófica de pregar suas parábolas é perfeita. E nós precisamos estudar, entender a história, o momento em que aquilo foi falado, para quem foi falado, como foi pregado e o que se encontram nas entrelinhas do que disse. Então é preciso dedicação, estudo e interpretação. Pedimos então a Deus nosso Pai, ao nosso irmão Jesus e a esses emissários do plano que passaram e passam informações para nós, que continue nos envolvendo na sua energia, na sua luz, na sua proteção, na sua paz, para que nós, abrindo a nossa mente cada vez mais ao aprendizado, possamos evoluir para continuar cumprindo o nosso resgate ou a nossa missão nesta romagem terrena. Que eles, na sua infinita misericórdia, abençoem a todos nós, hoje e sempre. E assim seja.